que a SPM está de volta com a jornalista Patrícia Campos Melo. Vamos dar prosseguimento à conversa. Então, Patrícia, você morou 7 anos nos Estados Unidos, 1 ano na Alemanha, só que agora você está residindo em São Paulo. Inclusive, seu filho nasceu há 4 anos, né? E aí, como que está sendo cobrir esses assuntos internacionais morando aqui? Você está viajando menos, as viagens são mais curtas, como que é? Pois é, a gente... Mãe sempre tem culpa, né? Então, assim, eu reduzi o ritmo e a duração das viagens desde que meu filho nasceu, mas é o meu trabalho, então eu também não posso abrir mão totalmente, né? Eu viajo bastante, assim, mais ou menos uma vez a cada 2 meses. Por exemplo, esse ano eu fui Síria, Turquia, Iraque e fui para o interior de Pernambuco e fui para a Colômbia. Sei lá, ano passado eu fui, já perdi a conta, sei lá, mas já fui 2 vezes para o Iraque, etc. São muitas viagens, é difícil de você estar baseado num lugar. Quando você está baseado num lugar, você fica mais cobrindo aquele lugar. A gente daqui, como a gente não tem correspondente nesses lugares, por exemplo, a gente até tinha um correspondente do Oriente Médio, que foi o Diogo Bercito, foi Marcelo Nini em Jerusalém, a gente não tem mais. Então a gente acaba viajando mais, saindo do Brasil mesmo, e aí fazendo a cobertura desse jeito. Entendi. Bom, além de ser repórter especial, você é colunista, né? Tem a sua coluna todas as sextas, você fala sobre política, economia, os assuntos que estão em pauta, né, no mundo todo. E aí, como que você faz para escolher as pautas dessa sua coluna? Olha, depende. Por exemplo, as últimas colunas foram sobre política externa brasileira. A gente tem um governo interino no Michel Temer, mudou o chanceler, o José Serra, tem uma guinada aí na política externa. Então, esse era um assunto muito interessante, que por acaso eu estava cobrindo, fazendo matérias, etc. Então, esse foi um tema. Tem outros temas que as pessoas me procuram. Eu trabalho muito com ONGs de direitos humanos que me alertam para assuntos, para coisas que estão acontecendo, que as pessoas estão deixando passar. Eu gosto muito de escrever sobre assuntos que as pessoas meio que não estão percebendo, assim, sabe? Mas que são violações de direitos humanos. Isso é uma coisa que eu tento fazer. Certo. E quais são as suas preocupações quando você está fazendo esses textos opinativos? Olha, a coluna é muito diferente das matérias, né? Em tese, na coluna eu posso dar minha opinião, mas eu tento sempre fazer embasado em alguma coisa, não simplesmente opinar por opinar, né? Eu tomo cuidado para não entrar num fla-flu, ainda mais nesse tempo tão polarizado que a gente vive hoje, em relação a tudo, né? É um negócio que começa na política, uma coisa, petralhas versus coxinhas, para usar o palavreado aí da moda, mas isso... assim, se espalha para a política externa, etc., tipo de assunto que eu cubro. Então, a gente precisa de um cuidado maior hoje em dia para você não entrar nesse fla-flu. Mas, ao mesmo tempo, eu não me furto a dar minha opinião sobre as coisas. Entendi. Bom, temos pergunta do Facebook agora. Tem gente querendo saber, como que foi o contato que você teve com os curdos? Como foi o contato com os curdos? Os curdos... Teve dois grupos de curdos, né? Eu tive no Iraque, no norte do Iraque, que são os curdos da região autônoma, do governo autônomo do Kurdistão no Iraque, e os curdos na Síria. Com os curdos na Síria, eu fiquei com a milícia curda, que chama YPG, que são os soldados curdos que estão ali lutando principalmente contra o Estado Islâmico. E no norte do Iraque eu fiquei com os Peshmerga, que é o exército ali curdo, que também estão lutando contra o Estado Islâmico, só que no Iraque. Além disso, eu fiz amigos na Síria, e eles são curdos, tem árabes também, árabes sunitas, e eu fiquei muito tempo com eles nessas viagens que eu fiz. Então eles são bem abertos? São muito abertos, principalmente, mas eu acho que é uma coisa do sírio em geral, né, que tem essa coisa da hospitalidade, de receber as pessoas. São pessoas, eu me lembro uma história muito impressionante, eu machuquei o pé na viagem que eu fiz à Síria em setembro do ano passado, e eu fui numa farmácia, que meu pé estava infeccionado, e tinha um sírio que era o dono da farmácia, que ele tinha sido médico, e ele foi lá, ele cuidou do meu pé, e não deixou eu pagar de jeito nenhum. Eu falei, gente, mas... Ele falou, não, vocês, do mesmo jeito que tem gente do mundo inteiro que está aqui na Síria bombardeando a gente, tem gente que está tentando ajudar. O mínimo que eu posso fazer é ajudar de volta. Então você vê, um cara que está no meio da guerra, assim, escassez, não tem remédio, ele quer ajudar. Tem essa coisa muito impressionante. Que história legal. Bom, você também escreveu 2 livros, né? Índia, da miséria à potência, e O Mundo Tem Medo da China? Nós também.
E aí, como que foi transformar essas experiências jornalísticas em livros? Sempre difícil. O primeiro livro da China foi um livro de uma coleção, é um livrinho pequeno, um livro reportagem, né? O livro da Índia foi um projeto que eu passei um tempo na Índia, que era uma coisa para fazer as relações entre a Índia e o Brasil, mostrar o que a gente tinha em comum e foi sensacional. A única coisa que foi o seguinte, quando eu estava voltando eu passei esse período na Índia, né, para fazer, fui para vários estados, quando eu estava no aeroporto, me ligaram do jornal, eu trabalhava no Estadão na época, para falar, olha, será que você pode ser correspondente em Washington? Então, assim, eu ia tirar um sabático para escrever o livro e eu virei correspondente em Washington. Então, assim, o processo de escrever o livro foi um pouco complicado, exato. Eu não sei, a gente sempre acha, né, olhando para trás, que a gente podia ter feito melhor, mas é um livro bem bacana que mostra todas as coisas que a gente tem em comum com a Índia. Certo. Bom, e além desses 2 livros, você também está escrevendo agora o Lua de Mel em Kobani, né? Isso. Que retrata um pouco essa questão do Estado Islâmico a partir da visão de um casal, né, sírio, de refugiados. E aí, como que você encontrou esse casal? Como que veio a ideia de escrever o livro centrado neles? Como que foi? Uma história maravilhosa. Esse casal que eu conheci no ano passado, na verdade, eu ia para a Síria de um jeito e cobertura internacional é assim, né? Tudo que puder dar errado, vai dar errado. Então, basicamente, eu tinha todo um esquema e o esquema virou pó e eu estava indo para a Síria sem... A gente precisa de um fixer. Um fixer é a pessoa que te ajuda, que é uma pessoa do lugar, que conhece as pessoas, vai ser seu tradutor e vamos dizer, seu termômetro cultural. E aí eu perdi tudo isso e tive... Aí um amigo meu turco me falou, olha, eu conheço essa pessoa em Kobani, ele é jornalista, ele tem uma mulher que era advogada, você quer tentar? Eu falei, tá bom. E aí eu conheci eles na seguinte situação. Eles foram me buscar na fronteira da Síria com o Iraque, no carro deles, que era um carro totalmente destruído, com 2 Kalashnikov, metralhadoras assim no meio. A mulher, a menina com um gatinho, porque ela anda para todo lugar com um gatinho, e eles iam me ajudar, iam ser meus fixers. Só que aí eu descobri que eles tinham uma história espetacular, que os 2 tinham se apaixonado pela internet, que ele estava refugiado na Turquia e ela na Rússia, e que eles resolveram voltar para defender a cidade deles quando o Estado Islâmico invadiu. E daí que surgiu. Poxa, essa história promete, então. Hein? Bom, a conversa está muito boa, mas nosso tempo acabou, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, obrigada, André. Bom, se você perdeu esse programa, é só acessar a nossa página no portal de jornalismo da SPM São Paulo e assistir a esse e a outros programas. Até mais, pessoal!